Fala, meus amigos do Papo Alvinegro, estamos aqui no dia 31 de janeiro de 2025. Fiquei afastado alguns dias aí, não gravei vídeos, mas estamos aqui novamente, né? Vamos comentar algumas coisas aqui que aconteceram. Temos aí uma expectativa para domingo, né? Para ver se a gente consegue levantar o primeiro troféu da temporada. E vamos lá, bora de notícia, bora de informação. Sobre Bitelo, né, nosso digníssimo Bitelo, que a gente estava tão animado quando os jornalistas setoristas falaram que fechou, tá tendo uma entrave do Dinamo de Moscou. Eles não querem liberar ele por menos de 10 milhões de euros, o que para mim é um absurdo, porque assim, desculpa, você não vai ter nenhum time, pelo menos assim, interessado nele, dos que estão interessados, com o poder disso a não ser os europeus. Né? Brasileiro não vai ter, na minha visão. Para mim é uma grana muito alta para você dar de cara assim, 60 milhões de reais. Não que o atleta não seja bom, não que ele não tenha habilidades, características que eu gosto, mas cara, 60 milhões, mais de 60 milhões de reais, assim, à vista, não tem a menor condição de acontecer. Beleza que ele é destaque lá, ele é um dos motores do time, mas poxa, 60 milhões eu acho que é um exagero por parte dos russos. Eu queria muito que ele viesse, porque nosso meio-campo, como eu venho falando, é uma lacuna, né? Veio o Thiago Almada, eu agradeci muito, porque o Botafogo, na era SAF, não teve meio-campo, gente. Eu sempre falo isso aqui para frisar para vocês, torcedores. O Botafogo não teve meio-campo durante a era SAF, a não ser os 6 meses do Thiago Almada. O Eduardo sempre foi um segundo volante improvisado. Ele teve o seu ano de destaque em 2023, 2022 final também, quando ele chegou também foi bem. Mas, cara, ele estava improvisado. E o Botafogo, ele sempre exerceu o seu futebol em transição. Então não precisava do meio de criação. Não era uma questão de posse de bola e vou jogar aqui, vou jogar ali, vou dar um passe lá, vou dar um passe cá. Não. Isso foi adotado mais no ano passado. O elenco estava bem cheio, dava para você rodar os jogadores, enfim. Nesse ponto eu já me desanimei um pouco em relação ao Bitelo. Acho que ele não vem mais, mas o Botafogo com certeza vai mapear o mercado para trazer pelo menos um meio. Na minha visão tinham que ser dois, porque o Eduardo, que era o teoria, o reserva, foi embora, e o Almada também. Então para mim teriam que ser dois e um meio de criação mesmo, de origem. O outro pode até ser improvisado igual o Savarino, que é meio, vai para a ponta direita, vai para a ponta esquerda, mas o titular tinha que ser o meia de origem, de criação. Eu não sei se vai conseguir, mas pelo menos um meia já foi dito que vai ser procurado, né? Vai ser uma das pretensões do Botafogo para a temporada. Assim como um reserva do ponto direito, porque o reserva do ponto esquerdo é o Jefinho, que se ele estiver em condições, porque aparentemente ele é um cara que tem muito problema físico, né? Na primeira passagem ele não tinha isso, ele teve um desconforto aqui ou lá, mas dessa forma, em 9 ou 10 meses o Jeff deve ter jogado uma partida só pelo Botafogo. Desde que ele machucou lá na fase de grupos da Libertadores, lá no Peru, ele vem com essa baixa intensidade, essa baixa rotação. Realmente gostaria de entender, seria ótimo ele ter estreado pelo Carioca naquele time alternativo, ele ter um destaque, né? Mas infelizmente espero que ele consiga voltar pelo menos nessa sequência final de Carioca aí, e antes do Brasileirão da Libertadores, porque, poxa, se a gente tiver só o Matheus Martins na esquerda vai ser complicado, cara. A gente já perdeu o Júnior Santos, então, enfim. E o centroavante, né, reserva para acompanhar ali o Igor Jesus, é o Juan Cruz. Juan Cruz. Eu acho que é assim que se pronuncia, Juan Cruz. Vamos lá. Eu tenho opiniões adversas em relação a esse atleta. Por quê? Eu tenho uma memória muito ruim dele, do Santos e do Vasco. Foi um curto período, foram 2 temporadas, ele não jogou direito? Sim. Só que a parada é a seguinte, ele foi jogado assim pela porta dos fundos nos dois clubes, perdão. Ele é um cara que simplesmente não conseguiu desenvolver o futebol aqui, em 2 times grandes. E assim, é um cara que, se você pensa assim, poxa, por exemplo, pelo Vasco, ele teve 2 jogos. E ele atuou no Vasco de 2023. O Vasco de 2023 brigou para não cair durante o Campeonato Brasileiro. Ele estava, se não me engano, emprestado pelo Santos para o Vasco e depois regressou ao Santos no final da temporada. Cara, se você consegue
não performar num clube que está brigando por rebaixamento, você não consegue ter espaço num grupo onde a maioria das pessoas são ruins, assim, é um sinal muito preocupante de que você não consegue desenvolver o seu futebol direito, né? Existe a questão do coletivo, claro que existe, mas cara, ele não conseguiu espaço, o treinador não o utilizava, né? A gente tem que lembrar que o Vasco teve dois treinadores em 2023, foi o Maurício Barbieri e o Ramon Dias, e ele não foi utilizado. Ele simplesmente não foi bem utilizado. Aí ele foi para o time da Bulgária, ao qual ele pertence hoje. Ah, tá se destacando por lá. Cara, é o campeonato búlgaro. Não tem nenhum time de destaque no campeonato búlgaro. Ah, teve assistência contra o Lyon na Europa League. Beleza, cara, mas o Lyon foi eliminado outro dia por um time de quinta divisão. Ele é o nosso irmão na rede multiclubes, ele é um clube importante nessa questão das transações financeiras, mas, cara, é um nível baixo. E quem garante que lá é parâmetro para aqui? Aqui o nível está alto. Com certeza muito mais alto que o campeonato búlgaro. E assim, as cifras que estão. Isso não é oficial, tá? Porque não saiu os valores. Mas as cifras que estão apurando é de 8 milhões de euros. Beleza, é por 100% dos direitos econômicos. Mas 8 milhões de euros hoje são quase 50 milhões de reais. Certeza que aquele Anderson Lopes lá não valeria isso? Valeria isso não. Os japoneses perderam acho que 3 milhões de euros, alguma coisa assim. Com 5 milhões de euros você poderia buscar outro meio campo, por exemplo. Eu não sei, cara. Assim, da mesma forma que eu tenho essa opinião, eu também quero ter a opinião de confiar no scout e falar, não, ele vai fazer um bom trabalho, porque o scout tem bons profissionais que realmente tem, mas, cara, o scout não é perfeito, gente. Não tem essa perfeição, né, essa floreada que muitas vezes a mídia traz. Por exemplo, Segovinha, Diego Hernandes, Felipe Sampaio, o Segovão lá, o Segovia lá do Independente Del Valle, são alguns exemplos de jogadores que foram mapeados e foram trazidos ou para compor elenco ou para ser titular. Claro que era uma outra época de recomposição, aquela questão assim, que o Botafogo não tinha um elenco direito, mas cara, nenhum desses chegou perto de vingar. Ah, o Segovinha vingou. Cara, o Segovinha jogou uns 3 meses bem. Ele fazia uma função tática ali importante para o clube. Ele tinha um escape. Era isso. Vamos ser realistas aqui. Tanto é que ele está sendo compulsivamente emprestado, né? Então, assim, essa contratação é uma coisa que me deixa muito na dúvida. Eu realmente não tenho uma opinião formada sobre ela. Tendo a ser mais um cara pessimista, pelo que eu lembro dele aqui no futebol. Eu não assisto futebol búlgaro, não vejo o lance dele, mas, assim, eles contrataram muito pela questão da revenda, mas, assim, como que vai revender sendo que o cara não rendeu muito bem aqui, sabe? E, tipo, tá fazendo números bons no campeonato búlgaro, mas vamos esperar, né? Eu quero acreditar mais, eu quero me apegar mais nessa opinião de scout, mas é uma contratação duvidosa. Você vai de Cúcio Hernandes para Anderson Lopes, que já é assim, uma desqualificação, para Juan Cruz, é uma coisa que me preocupa. E também tivemos aí, para finalizar o vídeo, o jogo o clássico entre Botafogo e Fluminense no Newton Santos na quarta-feira. E vou dizer, gostei do clássico, cara. Claro, porque a gente ganhou, não só isso, mas porque o time tá bem fisicamente. Eu achei que eles iam voltar numa rotação muito baixa, assim, pesados, sabe? Sem pique nenhum, sem velocidade, arranque, aceleração, nada, mas voltaram bem, cara. O Fluminense já tinha posto os titulares em 2 jogos, se não me engano, não os 2 jogos por inteiro, mas pelo menos já havia aquele preparo, né, antes do clássico. A gente não tinha nada disso. E assim, performaram muito bem, aguentaram muito bem. No final ali deu uma caída ali entre o gol do pênalti do Fluminense e o nosso gol, mas assim, suportaram muito bem. E a parte física para mim está muito bem. Se tiver esse tipo de empenho e disposição física no domingo, vai ser um bom jogo de se assistir, pelo menos nosso time vai conseguir entregar. E falando sobre o jogo, eu acho que vale também, de tantas vezes que eu critiquei o Carlos Leiria, que é o técnico do Sub-20, eu tenho que elogiar porque ele não mudou o esquema tático feito no ano passado pelo Arthur Jorge. Ele manteve a lembrança, a memória
de como esse time jogava, porque eram passes rápidos, em transição, verticalidade, é uma coisa que foi muito aplicado durante o clássico, sabe? O gol perdido pelo Matheus Martins, incrivelmente, foi assim. O nosso gol de bola rolando também foi assim, que continue assim. O Igor Jesus fazendo ótimos pivôs, né? Fez um grande jogo. Savarino também achando alguns passos. Rafael Lobato foi bem, nosso ponta de 18 anos. Matheus Martins, se fosse aquele gol, se ele conseguisse fazer aquele gol também elogiaria, mas como perdeu, foi meio que decepcionante. Mas assim, umas, coisas negativas que eu preciso ressaltar. O Barbosa, ele precisa ter uma cabeça boa para decisão de domingo, perdão. Porque é uma decisão, ele não pode ficar fazendo mole, dando mole igual aconteceu no clássico. Ele poderia ter sido expulso com a mão na cara que ele deu no atacante do Fluminense e ele poderia ter cometido um pênalti contra o Canóbio. Alguns dizem que foi, outros dizem que não foi. Eu fico no meio a meio, porque eu acho que existe a carga, mas não acredito que tenha sido algo para ser marcado pênalti, que é muito valorizado, mas não acharia um absurdo se desse. Mas ele tem que ter essa cabeça no lugar. Lucas Alter fez bom jogo, mas provavelmente será emprestado para o Vitória, então a gente não tem muito o que comentar dele. Gregory e Marlon Freitas foram muito bem. Gregory, assim, numa rotação ótima, sabe, numa pegada muito boa. E eu gostaria de destacar que o time em conjunto está muito bom. Né? O Carlos Leira manteve isso, não agregou muitas das suas ideias, deixou o time ter mais a memória, só que assim, isso é temporário, hein, gente? Isso precisa ser temporário. Ele não colocou nenhuma ideia dele, até porque não teve nenhuma performance magistral do time alternativo para ele tentar implementar alguma coisa para agregar o que era do ano passado, mas até quando vai ficar nisso, nessa memória? Né? E se o Flamengo, por exemplo, no domingo já manjar, já souber como o Botafogo joga e vir para cima? E aí, o Botafogo vai fazer o quê? Por isso que eu falei que era importante a chegada de um técnico pelo menos até o dia 20, para pelo menos 10 dias, 12 dias de preparação. Né? Mas assim, vamos esperar o jogo de domingo, espero que a performance seja parecida, que eles não estejam cansados por conta de terem voltado somente na quarta-feira. Mas assim, bom jogo, bom que dá uma sobrevida nossa no Carioca. A gente estava praticamente se classificando para a Taça Rio de novo, né, com empate. Né, a gente conseguiu o gol de pênalti, que segurança do Savarino para bater. Talvez ele possa ser também o nosso cobrador de pênaltis. Só que essa questão do técnico tem que ser resolvida. Questão técnica, questão do Arthur também, que ele vai estar atuando. A gente tem muito bem definido os reservas e os titulares do meio para trás, dos volantes para trás. Dos volantes para frente, só existe o time titular. A gente não tem peças de reposição. Tanto que o Lobato jogou bem, mas ele não está preparado para uma carga de pressão que é jogar Libertadores, Brasileiro, enfim. E nós precisamos para ontem, de um ponta direito, e na minha opinião, de 2 meias e de um ponta esquerdo, caso o Jefinho não fique bem. Porque aí vira um problema pro clube, assim, para todo o planejamento. Beleza? A gente volta aqui amanhã com novidades, com pré-jogo. E assim, vamos lá, galera. Vamos acreditar, o time voltou bem. E eu acho que, assim, pelo menos a ideia, né, aquele time ofensivo tá acontecendo, mesmo que não não tanto com a posse de bola que tinha antes, mas mesmo assim tá acontecendo, mesmo perdendo duas das principais peças. Beleza? Papo de Alvinegro fica por aqui. Valeu!